E o que a gente vai falar aqui hoje, tá? A gente vai falar sobre esse ciclo de criação de um SaaS. Tem muita gente que fala que é micro SaaS, etc. Eu gosto de chamar de SaaS porque eu não gosto de colocar nada diminutivo, né? Então, ele é um SaaS, ele resolve um problema, ele é um software como serviço. Não quer dizer que ele é pequeno, ele resolve um problema. Então, a gente já tira isso de começo aqui. Qual que é a ideia? Tá? Que a gente tenha um ciclo ou uma forma, um método para repetir. Como ter ideias, qual ideia que eu vou executar naquele momento, como e o que buscar durante a execução e como vender. E aí a gente tem um ciclo bastante importante que é o seguinte, a gente pode ou ficar no ciclo de vender, por isso que vocês estão vendo que o vender aqui, ó, ele tem uma setinha, está vendendo, você vai tentando outras formas de vender e esse SaaS vai crescendo, ou ainda você pode voltar, pegar uma outra ideia aqui da sua caixinha de ideias, da sua ordem de prioridade e começar a executar aquela ideia. Então, assim, a intenção é que a gente tenha vários SaaS no ar, com um custo reduzido, então você não precisa gastar dinheiro mantendo esse SaaS, ou gastar um absurdo de dinheiro mantendo esse SaaS, mas que são portas de dinheiro que possam entrar para você. Esse é o importante, tá? Então você compor a sua renda. E tem um exercício que eu gosto de fazer sempre, vocês viram que eu falei lá dos 17 mil reais. Se a gente colocar isso para render num imóvel aluguel, por exemplo, geralmente é 0,5%. Então, você tem um patrimônio gigantesco para render 17 mil reais com 0,5% de rendimento mensal. Tá? Então, pensa sobre isso. Você pode construir patrimônio de uma forma muito interessante, tá? Utilizando somente a sua experiência, utilizando somente o que você estudou. Pessoal, certo? Então, a gente vai explorar aqui esse ciclo da criação de um SaaS. Como você pode ter ideia? Qual a ideia que você vai executar? Por que você tem que escolher qual ideia que você vai executar? Porque provavelmente você vai fazer igual eu, né? Então, o Túlio, além desse SaaS novo que ele criou, ele ainda trabalha no exterior 8 horas por dia, tem um dev pleno, tem a conta 49 junto com a minha irmã, que é a contabilidade especializada para programadores, e tem o SaaS. Então, assim, você não tem tanto tempo para executar. Então, você tem que acertar um pouco mais, né? Você não pode ficar executando tudo que você tem de ideia. Você precisa acertar um pouquinho mais as ideias que você vai executar. Então, você tem que ser um pouquinho mais assertivo, tá? Então, é por isso que é importante da gente conseguir fazer esse método, tá? Ter ideia, priorizar essa ideia, ver o que a gente vai executar e testar e como que a gente vai vender. Como que a gente pode gerar ideias constantemente? Como que eu posso fazer simplesmente o meu ser, né? Você existir, você começar a ter ideia o tempo todo. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, é que investigar tudo que você vê no mercado e na vida, tá? Então, vamos supor, você passou na frente da padaria da sua rua aí, do seu bairro. Você começar a fazer as contas que aquele padeiro deveria estar fazendo. Pô, quanto será que ele paga de aluguel? Quanto será que ele ganha vendendo pãozinho? Pô, ele vendeu, sei lá, 20 reais pra mim. Quantas vezes será que ele vende isso por mês? Quantas vezes ele faz isso por dia? Quanto será que ele tem de lucro por dia? Será que vale a pena ele abrir um dia a mais ou a menos? Será que vale a pena ele estender o horário de funcionamento? Então, assim, começa a pensar sobre isso. Mesmo que você tenha umas ideias muito furadas. Tá? A ideia aqui é que você comece a pensar. Você viu uma startup, tá, como que o Nubank ganha dinheiro? Como que o PicPay ganha dinheiro? Como que o Quinto Andar ganha dinheiro? E começar a entender isso. Isso é simplesmente para você começar a se colocar em movimento. Tá? Então começa a pensar sobre tudo. Pô, vi uma startup que faz tal coisa. A primeira coisa que veio na minha cabeça, cara, como que esse cara ganha dinheiro? Você vai assistir Shark Tank. Você viu uma startup lá, uma empresa. Primeira coisa, como que esses caras ganham dinheiro? Como que isso aqui funciona? Como que isso para de pé? E as perguntas que os Sharks lá fazem para o pessoal é exatamente nesse sentido. Validar se aquilo faz sentido ou não. Então comece a fazer isso constantemente. Para quê? Para que você comece a ter um olhar crítico e investigador sobre os problemas que tem na sociedade. Principalmente coisas que você consegue resolver com software. Para a gente testar soluções em software, a gente tem que testar soluções em geral. Por quê? Você pensa geral, às vezes você pô, acho que fica legal eu usar software para fazer isso. A intenção aqui é que você fique investigando e pensando sobre isso. Tem uma coisa que eu faço muito, inclusive com a minha equipe. A gente olha alguma pessoa que a gente conhece e fala, pô, acho que a pessoa errou em tal lugar aqui na venda. E não é para criticar a pessoa. É pelo simples fato de a gente aprender sobre isso. Então, se você está testando alguma coisa, olhando alguma coisa, você recebeu um e-mail marketing de alguém, você está assistindo essa live, tenta desconstruir essas coisas. Então, olha para aquilo e fala, pô, beleza, o que ele está tentando fazer aqui? Como que ele está tentando vender isso? Tá? Então, isso é o mais importante. Você vai começar a ser um pouquinho mais investigador, você vai começar a ter um pouquinho mais de senso crítico, racionalizar mais. Outro ponto importante, manter novas inspirações entrando na sua vida. Comece a ter momentos que você
ouve histórias, que você ouve documentários ou assiste documentários sobre história de empreendedor ou história de alguém que fez uma coisa diferente. Para quê? Para você conseguir pegar mais inspirações e formar no seu repositório aí de inspirações. Tá? Por quê? As suas ideias vão ser uma combinação disso tudo. E uma outra coisa que é importante, pratique assistir, ler, conversar, escrever, assina uma newsletter, ouve um podcast sobre negócios, começa a fazer isso com bastante consistência, que vão surgir cada vez mais ideias. Eu estava zapeando, né? Acho que todo mundo assiste YouTube na TV. Eu estava assistindo um documentário sobre o criador do Duolingo. Descobri que esse cara criou um monte de coisa, o reCAPTCHA e assim por diante. Então esse cara criou um monte de coisa. E aí ele comentando que o que ele acha que deu certo no Duolingo foi a gamificação. E aí eu estava começando a fazer dieta, começando a fazer academia. Falei, pô, como é que a gente poderia unir a mesma gamificação da academia, do Duolingo numa academia ou numa dieta ou numa meta qualquer? E aí você começa com essa inquietação. Então você pegou a inspiração em um lugar e você está levando para outros lugares. É assim que geralmente a gente começa com essas fagulhas de ideias, tá? Para você começar a nutrir mais a sua cabeça em ter cada vez mais ideias. Outro ponto que você pode fazer, converse com as pessoas. Converse com seus amigos, converse com seus não amigos, tá? Então, chegou numa farmácia, chegou num estabelecimento, converse com as pessoas. Sabe, uma coisa que é muito legal, tem uma frase que a gente pode usar muito na nossa vida, que vai te trazer vários insights, é como que você pode como que você pode ajudar aquela pessoa hoje. Então, se você tiver com 1, 2 horas no seu dia livre, você pode chegar em alguma pessoa e falar, olha, como que eu posso te ajudar hoje? Então, que problema que você está enfrentando que eu posso te ajudar hoje? Essa é uma pergunta que vai gerar muitos insights. Tem uma coisa que é muito importante. Eu sou conhecido entre os meus amigos de ser um pouco crítico com as ideias e tudo mais, mas geralmente eu sou a pessoa com quem as pessoas querem compartilhar ideias e negócios. Por que disso? Porque eu já fiz, né? Então antes de fazer esse último SaaS, eu já fiz outros, eu já empreendi de outras formas, eu já testei de outras formas. Quando você faz isso muitas vezes, que é o que eu quero que vocês façam, mais você vai ser reconhecido pelas pessoas que te conhecem ali como um cara que vale a pena compartilhar ideias, que sabe desenvolver uma ideia e que sabe criar um negócio a partir dele. Tá? Então, isso aconteceu no meu último SaaS. Tá? E aí uma coisa que é importante, se você só se portar um pouquinho melhor que a média, né? Então, o que é mais comum no meio de programadores, etc., é o pessoal achar que empreender é difícil, achar que não nasceu para isso, etc. Se você for um pouquinho melhor que a média, isso já acontece, tá? Porque o senso comum não é fazer. Então, se você fizer um pouquinho, você já está fazendo bastante. Tá? E um outro detalhe, faça networking. A regra do networking, a gente sempre fala aqui no Dev Pleno, qual que é a regra do networking? Faça networking sem fazer networking. Então, o que você pode fazer? Ajude as pessoas, faça coisas que vão fazer as pessoas lembrar de você. Mas não fique forçando networking, tá? Isso é meio chato. E essa frase resume muito de como que você pode cada vez ter mais SaaS no ar, que vai gerando cada vez mais renda composta para você. Boas ideias vêm do movimento. Ler, escrever, assistir, conversar com as pessoas, fazer networking, perguntar como você resolve problemas das pessoas, isso é movimento. Tá? Então, movimento, você está cada vez fazendo uma coisa diferente. Boas execuções vêm na prática. O seu primeiro SaaS ele não vai ser perfeito, ele vai ter algumas falhas, ele vai ter N problemas. Qual que é o grande problema? É você entender que isso é um processo. Assim como programação, você só fica muito bom em prática quanto mais você praticar. Você só vai ficar bom na academia se você for na academia todo dia. Então, assim, boas execuções vêm na prática. Guardem essa frase para nortear vocês na hora que a gente for fazer aquele funil. Para a gente ter boas ideias, movimento. Movimentar o tempo todo. Por que o Túlio tem muita ideia? Movimento o tempo todo. Isso ajuda bastante. Como que você vai melhorar suas execuções? Cada vez executando mais. Tá? Então, as suas execuções vão ficar mais precisas, você vai resolver os problemas de formas mais assertivas. Coloque isso na cabeça. Boas ideias vêm do movimento, boas execuções vêm da prática. Quando isso acontece, então você começa a movimentar, você começa a ter muita ideia, você vai ter um outro problema. Qual que é o outro problema? O problema que eu tenho hoje. Eu tenho muitas ideias. Então o que você tem que fazer? Organizar suas ideias e ter um critério para que você decida se você executa ou não aquela ideia. Sugestão que eu tenho para vocês aqui, unifique aonde você armazena as suas ideias e anota tudo sobre ela. Principalmente, complexidade para executar,
Então, assim, o que a gente está fazendo aqui? Eu tenho uma ideia lá do software que eu comentei com vocês, do Duolingo, ou de usar a gamificação do Duolingo para academia e dieta. E aí eu quero entender a complexidade de fazer isso. Então você começa a criar hipóteses. Pô, acho que seria legal um aplicativo ou um planner, né, que é um caderninho, para você fazer isso. Tá, legal. Qual que é a complexidade de um planner? Pô, você precisa achar um fabricante, você precisa... qual que é a complexidade do software? Você precisa executar e etc. Então, qual que é a complexidade de colocar aquilo no ar? E deixa livre, tá? Então, você vai usar os recursos que você tem. Eu não entendo como fazer um caderninho para fazer um planner. Então, tudo bem. Esquece o planner porque não está no jogo. Você não sabe fazer. Então, você sabe fazer software, tá? Como que você consegue executar? Qual seria essa complexidade para você executar? Urgência. Quanto que o mercado quer aquilo? Quanto que o mercado pede por aquilo? Existe concorrentes? Tem alguém fazendo algo parecido? Tem alguém fazendo algo em outro mercado? E começa a perceber urgência. Onde você consegue perceber urgência? Está surgindo, por exemplo, uma legislação nova. O e-social vai começar a funcionar. Não sei, alguma coisa nesse sentido. Pô, existe uma urgência, porque você tem uma data para trocar os tributos, etc. Tem uma urgência, tem uma massa de pessoas que vai correr para aquilo. Então existe uma urgência. Quão rápido você precisa ser para resolver aquele problema e conseguir pegar aquele potencial cliente daquele produto seu? E qual que é o retorno ou o potencial de escala que você tem? Será que aquele problema é muito pontual? Será que aquele problema é um problema que acontece no Brasil inteiro? Será que aquele problema acontece só na minha cidade? Isso acontece no mundo inteiro? É só para você entender o nível de complexidade, urgência e o potencial de retorno que você pode ter. Para escolher qual executar, a gente precisa, baseado nessas 3 informações, usar um método de priorização. Então, entender qual a gente vai utilizar. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de usar, ou o Notion para organizar minhas ideias, ou um Google Drive, tá? Faça da forma que você achar mais adequado, tá? O que é importante? Para cada ideia no Notion, o que você vai fazer? Você vai anotar o nome dessa ideia, a complexidade dela, qual que é o retorno e qual que é a urgência. E aí, como que você vai executar? Você vai procurar aquela ideia que tem maior urgência, menor complexidade e maior retorno. Faz sentido? Você não quer executar uma coisa gigante, complexa, então menor complexidade. Que tenha um maior retorno, é lógico, e que seja escalável. Essa é a melhor forma para você criar um sistema, criar um SaaS. Tá? Então, se você conseguir essas 3, balancear esses 3 quesitos, é a melhor forma. Vamos lá, então como que eu posso dar um pouquinho mais de insumo para eu saber se aquela ideia ela é complexa, ela tem retorno, ela tem urgência e etc. Tem a forma mais barata que tem, chama Desk Research. Ou senta a bunda na cadeira e vai procurar na internet o que você consegue achar sobre essa ideia. É a forma mais fácil de você começar a digerir essas informações para que você consiga classificar em baixo, médio e alto em complexidade, retorno e urgência. Como que você faz isso? Olha a concorrente, quem está no nicho, o que eles estão fazendo bem, o que eles estão fazendo mal, como eles estão resolvendo aquele problema. Existe alguma empresa ou startup adjacente? Isso aqui é uma sacada. No meu caso, a gente fez para a escola infantil. Um mercado adjacente é o pet, que a gente acabou descobrindo bastante bem rápido. Então é um mercado adjacente. Da mesma forma que as pessoas cuidam dos seus filhos, existem muitas famílias que o filho é o pet. A gente descobriu um nicho adjacente. Tá? Então isso também é uma forma bastante interessante. Existe uma forma um pouquinho mais cara, que chama Field Research. Então, o que você pode fazer? Entrevista ou conversas guiadas. Então você tem aquela ideia, aquele problema que você pode resolver, e aí o que acontece? Você vai tentar agendar uma entrevista com as pessoas que estão envolvidas naquele problema. Um amigo seu, ou não amigo seu, ou às vezes um amigo seu conhece a pessoa que tem esse problema. Você vai tentar agendar uma conversa e vai começar a conversar sobre aquele problema. E um grande detalhe aqui é não criar viés. Você não vai chegar com a sua ideia e perguntar para a pessoa, olha, você acha que isso aqui é uma boa ideia? Vocês já repararam quando você vai na casa de alguém e a pessoa, sei lá, te ofereceu o almoço ou um lanche? Presta atenção, às vezes não é por mal, mas se a pessoa fala, você não vai querer mais não, né? Geralmente a minha mãe faz isso no almoço de domingo para, sei lá, começar a tirar as coisas da mesa. Isso é um viés. Você está induzindo a resposta para não. Então, quando você perguntar, você acha que isso é uma boa ideia? Você está induzindo a resposta dessa pessoa que você está entrevistando para responder que sim, é uma boa ideia. Ah, Túlio, mas tem pessoas que vão responder ao contrário. Vão ter sim, mas geralmente as pessoas vão no viés. Um outro ponto importante é você ser justo e respeitar o tempo das pessoas. Quem está ganhando muito com aquela entrevista?
Você, né? Você está fazendo um field research, você está tentando identificar se aquela tua ideia está cada vez melhor ou não. Então é importante que você respeite o tempo dessa outra pessoa. Paga o dia, conversa alguma coisa, paga um almoço, paga um lanche. Faça alguma coisa para pelo menos pagar aquele tempo que a pessoa investiu com você. Tá? Então isso é bastante importante para que você seja justo, faça isso de uma maneira justa. Tá? Olha só, o que mudou do Desk Research para o Field Research? Desk Research é só o seu tempo. Você senta a bunda na cadeira e pesquisa. Field Research, ele começa a ficar um pouquinho mais caro. Existem outras formas de teste que são cada vez mais caras, tá? Eu não vou falar delas aqui, mas na mentoria e no acompanhamento que a gente vai ter, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras formas que são um pouquinho mais caras de validar essa ideia. Dá para você investir cada vez mais para ter certeza se aquela ideia vai para frente ou não. Beleza, agora a gente vai ter que escolher as ideias. Então, o que a gente está fazendo com Desk Research e com Field Research? Você tem que descobrir, ou pelo menos criar hipóteses de qual problema ou ideia que você tem a menor complexidade para resolver, qual delas tem o maior potencial de retorno, a maior urgência, né? Então, você precisa colocá-la no ar o quanto antes, a maior urgência, tem o maior potencial de escala e olhar, de novo, essas empresas e startups adjacentes. Por quê? Às vezes você consegue colar o olho ali numa empresa que parece muito com a sua, ou com a sua ideia, e você fala, pô, beleza, se a gente seguir esse crescimento aqui faz sentido. No meu caso, nesse último SaaS, o que a gente descobriu foi a urgência era gritante. As pessoas começaram a pedir a solução nossa depois que a gente fez o Field Research. Então a gente fez as entrevistas, a gente conversou com algumas pessoas, as pessoas começaram a falar da solução. A gente nem tinha falado ainda da solução, as pessoas começaram a falar sobre que a gente estava cutucando aquela área, a gente estava explorando aquela área e as pessoas queriam ouvir aquilo. O que isso demonstra? Uma extrema urgência. Então, por que o Túlio decidiu executar essa ideia, que esse último SaaS, e não os outros 30 que estão na lista de ideias dele? Principalmente esse foi por uma extrema urgência. As pessoas começaram a falar sobre essa ideia sem nem mesmo a gente saber. A gente não tem controle disso mais. É por isso que muitas vezes a gente está evitando, a gente não fala o nome desse projeto ainda aqui no DevPlano, porque a gente está tentando controlar o que a gente está fazendo de ação. O projeto ficou de um jeito que ele tem uma urgência tão grande no mercado que a gente não sabe por onde que as pessoas estão sabendo. Isso foi o que fez realmente a gente priorizar muito esse último SaaS. Essa urgência e o potencial de retorno em escala. E aí a complexidade, ele não é simples, mas o que a gente tentou fazer? Pelo menos no MVP, vamos cortar a complexidade. Vamos fazer o MVP ser o mais simples possível. Tá? Então isso também é possível de você fazer. Tá? E o detalhe importante, quando a gente vai tentar executar, é executar com o mínimo que você tem. Tá? Então o mínimo de recursos para você não depender de investimentos. Se vocês olharem para o mercado, aí vocês já viram que está em falta investimento, está cada vez mais restrito, etc. Mas por quê? Isso é bom. Tá? A gente está sendo mais racional. A gente tem que pensar mais aí na hora de executar. Então a gente tem que ser muito mais assertivo. O que a gente pode fazer para escolher as melhores ideias? Executar com o mínimo de recursos. Quando você estiver tentando viabilizar essa ideia, quanto menos você investir para mais resultados, melhor. Se você não tem muita certeza ainda, se você é capaz de fazer e etc., dá para você montar um time de founders, né? Então você achar um outro sócio para vocês fazerem juntos. Mas você, programador, está aqui, tá? Você consegue fazer isso sozinho.